Shabbat Shalom a todos. Sábado de paz. Ontem iniciamos os serviços, um serviço muito abençoado para a glória de Hashem. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos tristes. Eles que diz a palavra? Alegre. Estamos alegres. Irmãos, eu sei que cada um de nós temos vivido tempos difíceis. E não é só no Brasil, né? Mas no mundo todo. E dificilmente não há pessoas que não tenham as suas circunstâncias, as suas adversidades. Uma hora está tudo bem, tranquilo. A gente sai de casa para vir para a sinagoga. Aí quando a gente chega em casa, a geladeira quebrou. Como? Aí eu lembrei que depois do almoço eu fui comer um sorvetinho, eu gosto de comer um sorvetinho. Eu achei muito mole. Eu deve ser porque, né, o refrigerador estava um pouquinho cheio. Tínhamos conseguido comprar um pouco daquilo que tem o preço de ouro, que é carne, né? Aí conseguimos botar alguma coisa lá. Deve ser porque está cheio. Mas tudo bem. Quando chegou a noite, a Noah foi tirar o disco voador para fazer o nosso sanduíche. E molinho. Você sabe o que é disco voador? É hambúrguer. Ele não estava congelado. Pronto, é o termômetro. Não está gelando. Então acontece isso. Acontece. Você sai de casa, está tudo bem, quando volta, né? Então foi um exemplo bobo, mas um exemplo. Porque uma hora está bem, daqui a pouco não está. É o que cada um de nós temos vivido. Cada um de nós. O Rabi Jaime, que mora nos Estados Unidos, é nosso amigo há muitos anos, e ele viajou, ele mora em Richmond, e ele viajou, pegou uns 3 aviões, mais ou menos, ou 4, para chegar em BH. E cada lugar que ele chegava não tinha luz. São Paulo estava sem luz, aquele temporalzão lá em São Paulo, não sei se continua, e ele sem luz lá no hotel, amém? Aí foi para o aeroporto para fazer a conexão, chegou lá, entrou no avião, mandaram que todo mundo saísse. Ele está lá, ele me informando, né? A gente ora por ele me informando. E ele sempre alegre, e cheio de circunstâncias para chegar até BH. Aí, graças a Deus, conseguiu chegar ontem à noite. Hoje ele já está lá fazendo a palavra na Hatzion, também que são muito amigos, Brado Marcelo, Miranda, correndo. Então, circunstância, Rabi saiu de lá para os Estados Unidos, fazendo, né, escala, mudando de avião para avião sem problema. Cada hora que chegava um problema, mas conseguiu chegar. No meio tranquilo, circunstância, irmãos. Graças a Deus, nenhum problema maior. Circunstância, ele dando glória a Deus, louvores ao Senhor, né? Ele não queria que isso acontecesse, que não aconteceu. Nós, muitas das vezes, não queremos que coisas ruins aos nossos olhos aconteçam, mas acontecem. Você está bem de saúde, daqui a pouco você já está espirrando, já está. É isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas nunca nos esqueçamos que o Eterno é conosco, o Eterno é com você. Ele diz na sua palavra que ele tem compromisso com aqueles que têm compromissos com ele.
Imagina, ou imagine, um jovem de 17 anos, que era o filho do seu pai na sua tenridade, e o pai amando esse filho, como amava os outros também, mas ele era o mais novo, ele era o último filho, e o filho da sua velhice. A gente, quando fica assim velho, a gente fica meio moreno, né? Eu tenho o mesmo amor para os meus filhos como eu tenho para os meus netos, mas é mais diferente um pouquinho, porque eu sou mais idoso. Então a gente é mais molinho, a gente não é tão assim duro com os nossos netos como fomos com os nossos filhos. E aquele pai que, amando mesmo todos os seus filhos, e agora tinha um amor especial por José. E Deus, já o escolhendo desde a barriga da sua mãe, para ser uma peça importante dentro das promessas, dentro dos propósitos de Hashem. E esse jovem, com esse amor que o seu pai tinha por ele, e essa, digamos, exclusividade especial que o seu pai tinha para com ele, trazia-lhe problemas. Trazia o que para ele? Tapar com seus irmãos. Ciúme. Ontem aqui o pregador disse-o muito bem, e foi enfático em dizer que o ciúme mata. O ciúme, ele acaba com a vida de uma pessoa, porque ciúme é brahá, brahá, ciúme, não, é clamar, é maldição, irmãos, e traz maldição para as nossas vidas, maldições para as nossas vidas. Um jovem, pensa lá, pensa comigo. Tinha um programa Balança Marmucaia, tinha um personagem, um quadro, que dizia assim: pensa comigo, visualiza comigo. Dizia esse personagem cômico naquele programa. O programa novinho, ninguém deve lembrar de Balança Marmucaia. Eu era bem criança, eu nem nascido era. Visualiza, pensa comigo. O jovem de 17 anos é o que, irmãos? Ele era uma criança, pelo menos naquela época. E ele todo empolgado. E o pai tendo aquele tratamento diferenciado, ao ponto de confeccionar o seu próprio pai uma túnica diferente, diferenciada, toda colorida, alegre, demonstrando todo o seu amor para com ele. E lamentavelmente seus irmãos não viram isso com bons olhos. E o ciúme aumentou. E o pecado aumentou. Ao ponto de uma certa feita, em que seus irmãos estavam apacentando o gado do seu pai, um pouquinho distante do acampamento, e o seu pai disse para Yosef: vá ver como estão seus irmãos lá no campo, com o rebanho, e volte aqui para me contar. E ele foi ao caminho, não encontrou com eles, encontrou uma pessoa, outros que estavam
estavam ali, disseram: vocês sabem onde estão aqui os meus irmãos, com o nosso rebanho? Aí disseram para ele: foram para lá. E ele foi atrás. E os achando, já ainda de longe, seus irmãos o viram. E lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador, e a palavra de Deus diz que eles tramaram para matar a Yosef. Olha só, irmãos. Se ciúme é de Deus, se ciúme é uma coisa boa, alguns aqui, pastores, pregadores, falam erroneamente que Deus tem ciúme dos seus. Deus não tem ciúme. Deus tem apreço. Deus tem cuidado dos seus. Não ciúme, porque ciúme é pecado. E Deus não quer. E eles tiveram cada vez mais aumentando esse desejo de ver o céu cada vez mais longe deles, porque certa feita, antes disso, ele disse ter tido 2 sonhos, e nesses 2 sonhos ele dizia que os molhos, por exemplo, e os demais molhos, ele era molho, mas os demais molhos ali, daquela coisa que os animais comiam, não? Todos eles, os demais, se inclinavam para ele. E outra feita também. E a qual guardava isso no coração. Mas ele: como nós vamos nos inclinar para você? Como nós vamos te adorar? Mas Jacob era espiritual, homem espiritual. Ele não deu o braço a torcer na frente dos seus outros filhos, mas ele guardou no seu coração: há algo aí. Todo pai sabe que há algo estranho em determinadas coisas que acontecem com seus filhos. E a mãe, mais ainda. E eles ficaram com raiva, ficaram com ciúmes, quando o pai não preparou aquele manto colorido. Aí mesmo que eles ficaram, né, danados, como diz o outro lá no Nordeste. E quando eles viram, voltando, quando eles viram ele vindo, e o certo vem aí, ó, lá vem um sonhador. Lá vem aquele que acha que é tudo vantajoso para ele. E para nós nada. Tentaram matá-lo. Colocaram dentro de uma cisterna, algum buraco. Graças a Hashem, não havia água. Tiraram ele de lá. Ele foi vendido para o Mitzrayim. Presta bem atenção. Todos esses eventos que estavam acontecendo com esse jovem de 17 anos, como estava vendo este jovem de 17 anos toda essa raiva para com ele? Ele compreendia isso? Claro que não. Ele achava que isso era normal para a sua vida? Claro que não. Ele achava que isso era a bênção de Deus para a sua vida? Claro que não. Mas a palavra nos mostra, e não há em nenhuma outra tradução, ou mesmo no original, que diz o contrário, de que Yosef, a todas as rejeições dos seus irmãos, ele
ficou raivoso. Ele xingou a Deus. Ele disse: ó vida, que vida, ó vida. A palavra de Deus não mostra nada disso, ele dizendo nada disso. Até quando ele foi vendido como escravo. E ele foi resiliente. Deus colocava graça nele. Só Deus para colocar no seu coração e não, colocar sua graça e não permitir a revolta dentro de si. Mas um jovem de 17 anos acontecendo isso tudo, será que não ficaria revoltado? Será que não teria um sentimento de que ninguém cuida de mim, Deus me largou, Deus me deixou? Não sei se ele teve esse sentimento, porque a Bíblia não é. Mas eu creio que pelos propósitos de Hashem para com Yosef, ele era um jovem já espiritual. Me perdoe citar o meu exemplo. Eu entrei para a Carral do Senhor aos 10 anos de idade. Aliás, eu já estava numa outra, né? Uma outra Carral cristã romana. E eu já demonstrava uma certa espiritualidade, uma certa devoção às coisas de Deus. 9, 10 anos. Então eu sempre tive, voltado para as coisas de Deus, mesmo sem entender, acreditando no anjinho. Uma certa época minha mãe me deu, na época que eu tinha saído, que as minhas tias me levaram para uma igreja batista, ela me deu de presente um anjinho. Você lembra disso? Era não, de osso não. Que faz gesso. As asinhas azuis, os olhinhos azuis, umas pedrinhas azuis assim, naquele anjinho, dentro de uma caixinha assim. E eu guardava ele com algodão, em cima de um algodão, dentro daquela caixinha. Que presente lindo. Eu recebi com 10 anos. Eu gostei daquele presente que minha mãe me deu. Então eu sempre fui apegado à religiosidade. Quando minha tia me trouxe, minhas 2 filhas, eu não posso dizer de uma, mas as 2, me trouxeram para a igreja. E eu comecei a entender 10 para 11 anos. Comecei a ter entendimento. Uma bela noite, um pregador, um senhor, um pastor de uma certa idade, baiano, isso eu me lembro, não lembro o nome dele. E ele trouxe aquela palavra naquela noite. Eu sempre fiquei sozinho, eu sempre fui um jovem sozinho, fiquei sentado sozinho, minha mãe não estava mais indo comigo, eu já ia sozinho com 11 anos. E ali eu estava sentado naquela bancada, como até hoje, foram restauradas aquela bancada, naquela época era uma bancada firme, pesada. Eu sozinho, ninguém do meu lado, estava cheia, mas do lado não tinha ninguém, nem à esquerda nem à direita, só um pouquinho afastado. E eu ouvindo aquela palavra daquele roê, batistão, baiano. E eu prestando atenção, sempre gostava de prestar atenção em quem estava falando lá na frente. Eu nunca permiti que ninguém do meu lado falasse alguma coisa comigo, porque eu queria prestar atenção. Alguém puxava um papo, uma conversa, eu me sentado ali para quê? Para ouvir, não, ter um papo.
Sempre foi assim. E ouvindo aquela palavra, num dado momento, ao final daquela preleção, ele fez um convite. Você que ouviu essa palavra nesta noite, e que Deus está falando ao seu coração, e que você sente uma necessidade de tomar um passo maior ao lado de Deus. Eu 11 anos, irmão, como é que eu vou entender um trem desse? Mas eu entendi. Se levante a sua mão e venha aqui à frente. Cara, foi assim uma coisa tremenda. Eu mal deixei terminar de falar. Eu tentei me levantar. Eu levei um susto. Eu tentei de novo. Mais assustado eu fiquei. Porque eu não tinha ninguém à minha volta. Ninguém estava me segurando. Mas eu senti que alguém me segurava naquele momento. Quem era? Aí eu fechei os olhos, não sabia orar. Mas eu falei, Deus, se for a tua vontade, que eu atenda esse chamado desse homem, me faça levantar. Eu não terminei a minha pequena oração. Eu consegui me levantar. E fui lá à frente, aceitando, recebendo Yeshua, Jesus, como meu Salvador. Nunca mais esqueci isso. Aí a minha vida foi só igreja, foi só religião. Eu ia no seminário Teológico Batista do Sul, Brasil, na Tijuca, para mim ficar lá e ia na biblioteca. Não tinha idade, nem estudo ainda para fazer seminário. A tal religiosidade que eu tinha dentro de mim. Um jovem de 12 anos, 13 anos, 15 anos. Eu sentia a necessidade. Eu em eternidade, eu fui diretor de evangelismo, viu? Não é só lá na casa que você estava, não. Porque lá todo mundo é novinho, né? Trabalha novinho, né? Tem responsabilidade, novinho, né? Eu sentia essa responsabilidade e me convidavam para fazer esse trabalho. Ao ponto que eu trabalhei no evangelismo junto com o meu primeiro pastor. Um homenzinho, mais ou menos, desse tamanho assim. Saudoso, Roel Benjamin Monteiro da Silva, que me traz grandes saudades, grandes e boas lembranças dele e da irmã Eunice, a sua esposa. Não posso esquecer. Foi importante isso também. Vamos voltar para José, 17 anos, jovem, criança, ainda, sendo bem tratado a ponteló pelo seu pai, e os demais irmãos vendo tudo isso. Tentaram matá-lo, os seus próprios irmãos, deixaram ele preso durante um dia, numa cova, num buraco. Fugiu uma cobra, uma serpente no deserto, pelo picado, ou um outro animal mais feroz. Mas nada aconteceu. Algumas vezes, meus amados, Deus permite que nós passemos esse tipo de coisa, mal comparando, dificuldades essa, que talvez a gente pense assim, Deus me largou, Deus me abandonou. Por que eu estou passando por isso? Eu sou um filho tão obediente, eu sou um filho que ouço o meu pai, obedeço o meu pai, e eu estou passando por isso. Por que isso? Todas as vezes nós passamos e pensamos assim.
Percebe? Com certeza. Ele não era um robô. Mas a palavra de Deus não nos diz que ele se revoltou. Caramba, como não pode ter se revoltado? Foi tirado do seu pai, foi tirado do convívio da sua família, foi vendido pelos da sua própria família, foi repudiado. Você sabe que é um parente repudiar você? Um ente querido próximo, ou um ente querido distante, você já sente que dirá um ente querido próximo, seus irmãos. E ele foi resiliente com aqueles que eram mercadores do deserto. E chegando lá, naquele grande país, bem desenvolvido, que era o Mitzrayim, o Egito, e chegando ali, ele foi vendido para um oficial da corte de Faraó. E a nossa tradução diz que esse homem era um eunuco. Só que o eunuco não tem mulher, porque não consegue, né, satisfazer uma mulher, porque ele é castrado, exatamente para cuidar das mulheres do harém do rei, para não ter nenhuma surpresa. A nossa tradução está errada. E no original diz que ele era um zanim. Desculpe, Sares era um oficial da corte, era um guardião da corte. No original está Sares, que tem designado no português eunuco, mas ele não era eunuco. Você não tinha mulher, ele não tinha esposa, e ele tinha uma esposa. E essa esposa, muito, digamos assim, bem aberta, tentou a Yosef. Presta bem atenção. 17 anos. Foi repudiado pelos seus irmãos. Foi vendido pelos seus irmãos. Chegando no Egito, ele foi vendido para um homem, para uma família da corte de Faraó. E ali, ele estava sendo usado por Deus para ajudar. E aquele homem, o seu Senhor, estava vendo que tudo que ele pegava produzia alguma coisa de bom. E acabou que ele ficou como administrador do seu Senhor, até a sua esposa tentar, após tentar tudo para estar e ter uma relação com José, que ela se jogou em cima dele, e ele saiu, escapou, e ela puxou as suas roupas, e ele fugiu da presença do mal. Sim, porque ele acabou sendo prejudicado
mesmo não tendo nada com aquela mulher. Mas imagine se ele tivesse. Seria muito pior. Porque esse jovem, ele tinha um temor a Deus. Ele foi ensinado pelo seu pai a ter esse temor. E a qual o ensinava. E ele jamais esqueceram. E ele é um jovem espiritual. Não dizia que ele era religioso, mas ele era espiritual, porque se ele não fosse, ele teria feito nas dele. E não seria só a mulher de Potifar, seria outros. Mas ele se manteve firme, porque Deus o protegia. Deus era com ele. Meus irmãos, há muitas coisas que acontecem conosco, com os homens, com as mulheres. Muitas tentações, seja na vida cotidiana, seja no trabalho, seja o que for, sempre vai ter algo para fazer você errar diante de Deus. E a gente vai pensar assim, mas não tem ninguém me vendo, não tem ninguém olhando para mim. Se uma pessoa, se um que se diz temente a Hashem, diz uma coisa dessa, Hashem não está com ele, porque ele não tem receio de Deus. Eu, ultimamente, conversando com alguém, eu disse assim: eu não tenho medo de nada, eu só tenho medo de uma coisa, só de Deus. Porque Deus pode fazer contra mim, se eu fizer algo contra Ele. O que eu posso fazer contra Deus? Desobedecê-lo. É a única coisa que eu posso fazer. É a única coisa que podemos fazer: desobedecê-lo. Errar o alvo. E isso já é uma grande coisa, irmãos. Porque nós perdemos com isso a graça de Deus sobre nós. Deus cuida de cada um de nós como estava cuidando no dia certo. Deus cuida daqueles que são seus. Deus tem compromisso com os seus, porque Ele sabe que os seus têm compromisso com Ele, têm temor a Ele. Eu não posso entender líderes religiosos que não temem a Deus, líderes religiosos que fazem coisas contrárias à palavra de Deus. Exemplo, tem líderes religiosos casados da segunda, da terceira, alguns talvez até da quarta casamento. Então não era viúvo, não. E continuam à frente das suas congregações. Esse já perdeu o temor a Deus há muito tempo. Com certeza. Certa vez alguém, um líder desse jovem, em que o seu pai era o cabeça, mas que o preparara para estar à frente dos trabalhos, sua esposa começou a ter um problema, como eu posso dizer, psíquico, espiritual. E segundo ele fez de tudo, para continuar com ela e com filhos. Chegou o ponto que ele disse: chega, eu não aguento mais carregar esse peso. Presta bem atenção à responsabilidade. Ele foi pedir ajuda, pedir conselhos a outros pastores.
pastores, e principalmente de uma grande congregação, o qual o receberam depois, porque ele é músico. Ele disse: não, Deus não quer nos ver sofrer, Deus quer que nós sejamos felizes. Ele largou a sua esposa e depois arrumou uma outra esposa, e depois a ex-esposa dele melhorou, casou de novo também. E esse pastor que o aconselhou, alguns anos depois, teve que ser excluído da congregação por problemas de quê? Fidelidade. Era metido a ser garotão. Meus irmãos, os homens que se dizem de Deus têm perdido o temor a Deus. Seja pastor, rabino, apóstolo, seja o título que tiver, muitos têm perdido o medo, o respeito a Hashem. Sabe por quê? Porque não procura ter a intimidade com Deus. Eu lembro-me que quando eu fui dessa congregação aqui em frente, quando era lá no morro, eles continuam no alto, né? Vieram para o asfalto para ficar no asfalto, acabaram de ir para o asfalto e ficaram no alto, porque eles eram no alto, numa rua ali, bem no alto do tanque. E eu era o diretor de evangelismo. Eu comprei uma caixa de som, essa aí, essa aqui, não era essa. E como era no alto, nós víamos antigas sendas, era a senda da época, né? Lá embaixo. Aí eu colocava essa caixa, e eu sozinho colocava músicas, louvores. E quando parava os louvores, eu dava uma palavra. Assim eu fiquei um bom tempo. Eu sentia a necessidade de evangelizar, mesmo à distância. Eu sentia essa necessidade. Quando a pessoa é espiritual, ela busca sempre fazer algo, mesmo que ela não dependa de ninguém, para fazer agradar a Deus e a você próprio. Eu me sentia muito bem, muito bem. Nosso amado aí trabalhando lá na rádio, na África, né? Não, também, mas o outro país é Filipinos. Não está vendo ninguém, mas está lá, o Boca de Ferro, falando da palavra de Deus. Isso é muito bom. E o Seth foi criado aos pés do seu pai Jacó. E foi criado no temor de Hashem. E ele absorveu esse temor. Depois de tudo isso que ele passou, mesmo passando, ele tinha o temor a Deus. Até o ponto de estar numa situação boa, ele jamais imaginou estar na casa de Potifar, sendo muito bem tratado. E aquela mulher, usada por um xedim, por um demônio que estava nela, mesmo assim, ele não se dobrou. Fugiu, foi ali inventada aquela história por ela, injustiçado. A Bíblia não diz que ele veio dar explicações para Yosef, para Potifar.
ele foi logo levado para as masmorras, para a prisão. E lá Deus era com ele também. E lá Deus deu a revelação de sonhos para o padeiro e para o copeiro. E quando o copeiro foi trabalhar de novo com o Paró, com o rei, porque o outro morreu, né? Porque Deus tinha revelado para ele, padeiro, que isso iria acontecer e aconteceu. Estou dando aqui uma síntese. Ele lá chegando, deu a revelação daquele sonho que Deus havia. Nós podemos passar por facetas, por momentos. Olha, já está dizendo, facetas e momentos ruins das nossas vidas. Mas Deus sempre prepara lá na frente coisas boas para cada um de nós. Pode demorar o tempo de Deus, que não é o nosso tempo. Para nós pode ser, poxa, quanto tempo eu estou passando isso ou aquilo. Mas Deus está vendo o que nós estamos passando. Deus está vendo o intento do seu coração. Sabe o que é você estar aqui nessa vila, falando nas coisas de Deus, mas lá dentro você tem uma certa tristeza, porque nada, aquilo que você aspira e espera, não acontece, não aconteceu. Que você tem que fazer a obra, não que você é um artista e que o show deve continuar. Não existe isso, porque lá é profissionalismo, aqui é chamado. Mas não precisa citar o meu exemplo, quantos exemplos de Ahim, Ahiot, de irmãos e irmãs que não têm nenhum cargo, se entristece. Hoje eu não vou à sinagoga, hoje eu estou triste. O Rosh lá, lamento, mas não vou. Hoje eu estou triste, tenho o direito de ficar triste. Amanhã você tem o direito, eu não tenho. Eu tenho o direito de ficar triste e tenho que estar aqui. Agora tenho o direito de ficar triste e tenho que estar aqui. Não é porque nós somos os líderes, não é porque temos uma função específica ou funções, como ela, Camila e outros aí, tem outras funções, mais de uma. Não, irmãos. O chamado é para todos nós. A responsabilidade é toda nossa. Porém, nós vamos ceder ou não à tristeza, porque a espera está sendo muito grande. Porque não acontece, só me acontece isso e aquilo. Mas o que eu espero não acontece. Por que isso? Se nós formos nos basear naquilo que nós aspiramos, naquilo que nós aguardamos, isso para fazer alguma coisa pelos outros e para Deus, de repente nunca nada vai acontecer nas nossas vidas. Sabe por quê? Eu e você estaremos o quê, irmão? Tentando, barganhar que fala, né? Barganhar com Deus. Barganhar com Deus. E com Deus ninguém faz isso. Se Ele diz que antes da gente pensar alguma coisa, Ele já sabe o que a gente vai pensar. Ele é onisciente. Resumindo, a história de José.
Um jovem de 17 anos, criado a pão de ló, tratado a pão de ló pelo seu pai idoso, que trazia ciúmes para os seus irmãos, que foi odiado pelos seus irmãos, que foi maltratado pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, quase morto antes de ser vendido, que foi escravo no deserto e oficialmente no Mizraim, que foi preso, foi colocado em cadeias, mas a Torá em nenhum momento diz que ele se revoltará, que Yosef se revoltou, que Yosef diz que não queria mais saber de Deus, que Yosef diz: chega, eu tenho direito de ser feliz, como esse que eu vos contei. Na vida militar, existe um jargão sobre o direito, e o Rodolfo vai dizer bem alto lá. Nós temos o direito de quê, Rodolfo? Lá como militar? Fala mais alto, por favor. De não ter direito. Lá no superior de militar aqui tem o direito de não ter direito. E a nossa realidade, Deus não tem obrigação de fazer nada. Eu já disse isso aqui e enfatizo: Deus não tem obrigação de fazer nada por você, nem por mim, mas através das suas múltiplas misericórdias, através do seu amor intenso por nós, Ele tem misericórdia de mim e de você. Ele conhece as nossas necessidades antes mesmo que nós a peçamos, para que se resolvam essas necessidades. Deus sabe todas as coisas. E o servo não esmoreceu. E o servo ficou ali na bênção, na brachá, sofrendo o que sofreram. Mas Deus sempre dá um escape. Não é assim que acontece conosco? Parece que a gente está sofrendo alguma coisa, daqui a pouco você tem uma vida, daqui a pouco você tem uma brachá, mas não chega a falar a maldição sobre nós, graças a Deus. Chega as dificuldades, os problemas, que Yeshua disse que nós nos teríamos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tem bom ânimo. Sabe o que é isso? É crer, que nem Abraão, que Deus disse que ele seria pai de muitas nações, de muitos povos. Ele nem filho ele tinha. Ele creu. Ele esperou. E isso aconteceu. E isso está acontecendo. Abraão, nosso pai Abraão. Não aconteceu? Aconteceu. Ele pai de muitas nações. De todos aqueles que creem no Eterno e recebem Yeshua como Mashiach. Hoje recebeu um vídeo, foi até o Júlio, está de trabalho, viajando, um judeu ortodoxo, falando que Yeshua, no seu tempo, cumpriu toda a Torá. Eu fiquei animado. Um judeu com aquela escondinha, com o chapéu, com aquela roupa escura, dando essa declaração, Baruch Hashem, e assim outros que têm reconhecido Yeshua como Mashiach. Eles não se convertem porque já conhecem Yeshua. Sabem desde a sua meninice que Yeshua era um rabino, um mestre da palavra,
mas não o reconhecem como Mashiach. Quando Hashem o esclarece, ele passa a reconhecer Yeshua como Mashiach. Mas eles já conhecem Yeshua. Todo judeu conhece o mestre Yeshua. E está no Talmud. Está lá. Mas não como Mashiach. Mas aqui em Ariot, essa palavra mostra-nos a resiliência de todo aquele, de toda aquela que passa por problemas, que passa por dificuldades. Mas tenha certeza, Deus tem propósitos para com você. Deus tem propósito para conosco. E esses propósitos de Hashem não serão frustrados desde que nós permitamos. Se nós não permitirmos, aí serão frustrados. E quando acontece isso? Quando eu quero mais saber de Deus? Quando eu me afasto de Deus? Mas mesmo a troncos e barrancos, como diz o outro, mesmo em dificuldades, muitas das vezes, feridos, chateados, chorosos, mas se mantivermos com a nossa lunar, com a nossa fé, Ele vai completar a obra que Ele tem em nossas vidas. Você crê nisso? Você que nos assiste, crê nisso? Diga amém. Você que nos assiste. Porque é isso que vai acontecer. Nós não estamos aqui para estarmos querendo levantar, ou como diz em inglês, colocar um up na sua vida, não. Porque quem faz isso é o Eterno, através do seu Ruach HaKodesh, através do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui para lembrá-los de que você tem acesso ao Espírito Santo de Deus que habita em você, e que Deus não se foi de você desde que você não se distancie dele, desde que você permaneça firme, desde que você seja filho de Deus, porque sabemos que filho de Deus são só aqueles que são recebidos por Ele, crendo no seu Filho, em primeiro lugar, como Mashiach. Aí somos reconhecidos como filhos de Deus. Porque presta atenção, se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, aquele não crê no Filho dele, e ele deu o seu próprio Filho, ele vai reconhecê-lo como Filho de Deus? Se você não reconhece o Filho dele, o sacrifício do Filho dele, se você não reconhece o sangue do Filho dele, do primogênito, que quer dizer primogênito? Primeiro filho, o primeiro da criação, o primogênito de toda a criação. Se você não o reconhece como Filho de Deus, como Mashiach, e você não o recebe, como é que você quer que Deus olhe para você? Como é que você quer que Deus te abençoe? E como eu disse na última mensagem, se não me falha a memória, Deus não tem a obrigação de nos abençoar. Ele nos abençoa por causa do seu Filho, do primogênito, e pelo amor que é dispensado sobre as nossas vidas. E porque eu tenho decidido, eu digo, aquele que crê em Yeshua e quer obedecer a Deus, as mitzvot do Senhor, os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, que tem andado nesses preceitos, que tem buscado obedecer esses preceitos, não por obrigação, mas por escolha.
Eu e você temos escolhas. Escolher o bem ou o mal. Abraçar ou acalar. A bênção ou a maldição. Deus nos coloca diante de nós para que nós escolhamos. Ele ainda diz: escolha o melhor para a tua vida. E você que vai decidir o que é o melhor para a tua vida. Você que sabe o que é o melhor para a tua vida. Deus coloca diante de nós essas escolhas. Portanto, meus amados, uma midrash que fala sobre essa paraxá, é a única coisa que eu vou ler aqui. Midrash, de uma certa forma, é uma certa interpretação do texto. Midrash sobre Yosef e seus ahim, seus irmãos, aprofunda os eventos da Torá, focando nos sentimentos e lições. Os irmãos sentiram profunda culpa e perda. Isso depois que Yosef, ali se apresentou a eles. Vendo que sua maldade privara o mundo de um grande potencial de santidade, enquanto Yosef os testara, revelando-se para mostrar que o perdão e a retidão prevalecem sobre a inveja e a crueldade, transformando rivalidade em redenção e união familiar no Israel. Os ciúmes e a venda, o manto e os sonhos, o amor especial de Jacó por Yosef, demonstrado, pelo manto de bois, intensificaram o ciúme dos seus irmãos, que passaram a vê-lo como inimigo, alimentando o desejo de se livrar dele. A perda espiritual, o terror dos irmãos, não era só por Yosef, mas pela perda para a história da santidade que ele poderia ter trazido, sentindo que sua ação os afastara de um grande potencial. A revelação no Mitzrayim, o teste, e o Yosef, agora como governador, se revela imediatamente, mas testa seus irmãos que não o reconhecem. E após esta revelação, vai dentro dos seus corações um terror muito grande. Qual foi o terror dos seus irmãos quando eles entenderam que ali era o certo? Arrependimento. Nós precisamos nos arrepender de todo o mal que nós fizemos a um ente querido, a uma pessoa, a um colega, e principalmente nos arrependermos do que fizemos para com Deus. Quando nós não tínhamos Deus como nosso guia, quando nós não reconhecíamos a Hashem como o Supremo Senhor das nossas vidas, nós fazíamos o que nós queríamos, nós pensávamos o que nós queríamos, nós éramos donos dos nossos próprios narizes, ou do nosso próprio nariz, cada um só tem um, e fazíamos o que nós queríamos. Hoje, continuamos a fazer o que nós queremos? Sim. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida. Eu quero ter a
plena vontade de Deus guiando a minha vida, a minha família, o meu ministério. Eu decido isso em nome de Yeshua na minha vida. Os percalços eu sei que os terei, mas eu sei que o Senhor vai me pegar e vai passar por cima desses obstáculos, desses percalços. Eu creio nisso, irmãos. É essa palavra que Yeshua nos dera, quando Ele nos diz que teríamos aflições, que teríamos problemas nesse mundo, que teríamos doenças nesse mundo, que teríamos adversidade nesse mundo, mas Ele garantiu: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós também vencereis. Aleluia! A palavra de Deus nesta manhã, nesta paraxá, é emuná, confiança, fé num Deus vivo e verdadeiro, que podemos passar o que passarmos. Um jovem de 17 anos, Ari Eduardo, passar o que ele passou e não chutar o balde. Ele não fez nada, ele não errou em nenhum momento, sendo maltratado pelos seus irmãos, não foi primos, nem parentes distantes, como seus próprios irmãos, que conviviam com ele dia a dia, vendido por eles para aqueles mascates, e aqueles mascates o vendeu para um Senhor que ele nunca viu na sua vida. Mas ali já estava começando os propósitos de Deus a serem realizados. Aliás, desde quando o deixaram ali naquele buraco, naquela cisterna sem água, naquele buraco sem água. Já estava ali começando o propósito de Deus. Talvez estejamos passando por isso, né? Talvez estejamos passando por essas facetas, por essas adversidades nas nossas vidas, com diferenciações. Mas tenha certeza de que Deus, Hashem, é contigo. Tenha certeza que Ele está vendo tudo que você está passando, que Ele está vendo as necessidades que você tem tido, mas que Ele vai, no seu tempo. É que nem esse, me perdoe a ilustração. Esse meu relógio aqui, é toda hora, né? Eu vou ver a hora, não consigo ver. Ele está apagado. Eu tenho que apertar aqui, ó, o botão. Já são 12h13. Já passei 13 minutos. É assim que Deus faz também, irmãos. Conosco. A gente está olhando e não está vendo solução. Mas a solução está aí, irmão. No momento que Deus olha, pum, aperta o botão e aparece a solução. Aleluia. Para o Hashem. Você crê nisso, meu amado? Amém. Creia. Que no momento certo Deus vai apertar o botão, pum, vai descortinar a solução que você precisa. As necessidades que precisam ser resolvidas, solucionadas, Deus vai mostrar no tempo dele. Elas estão ali. Você não as está vendo, mas está ali, ó. No momento de Deus, Ele descortina as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus possa fortalecer os nossos corações nesse dia de Shabbat, nesse dia do descanso, nesse dia especial de Hashem, que nós possamos nos elevarmos. Elevação espiritual que eu tenho aprendido no judaísmo é quando eu tenho procurado fazer a vontade de Deus, é quando eu tenho entendido os propósitos de Deus na minha vida e eu não tenho vacilado neste lugar, nesta fé. Aí eu estou me elevando espiritualmente no conhecimento da Torá e na obediência dela, e não olhando as circunstâncias, mas continuando firme, sabendo que Deus é comigo e Deus é conosco. Faça só fronte. Pai eterno, nós queremos
te louvar, nós queremos te engrandecer na beleza da vossa santidade. Todaravá, Hashem, Todaravá, pelo descortinar da tua palavra nesta manhã aos nossos corações. Todaravá, Hashem, por trazermos à luz a tua Divar Elohim, os teus propósitos que tu tens tido para com o teu povo, Senhor, e para com a congregação desde o restaurante também. Estamos nos preparando para a semana que vem. Estamos vivendo Hanukkah. Estamos nos preparando para estarmos aqui, Senhor, comemorando, Senhor, essa festa dos milagres. Milagres de pessoas que não eram guerreiras, mas expulsarem um exército tão bem preparado que foram os gregos sírios de Jerusalém. Mas não foram nas suas forças, foram na sua lugar, na sua fé, em que tu eras com eles, Senhor. E assim foram, e assim venceram aquele exército, Senhor. Camponeses, sim, preparados para trabalhar no campo, mas para a batalha, nunca. Mas mesmo assim, eles não esmoreceram. E o primeiro milagre foi esse. E o segundo milagre foi naquela limpeza do templo, em que tudo estava quebrado, tudo saturado, tudo sujo. Eles limparam o seu templo. Eles arrumaram o templo do Senhor. E no meio daqueles escombros acharam uma botija de óleo que durava um dia para acender a menorá, o candelabro. E foram os cordeiro prepararem ali aquele óleo para dar continuidade a cada dia para ser colocado naquela menorá. Só que tem um detalhe: eles esqueceram que demorava uma semana, 7 dias, para preparar aquele óleo, que era um óleo especial. E eles não se tocaram que as chamas da menorá, com aquela botija que tinha óleo só para um dia, duraram 7 dias. Aleluia! Louvado seja Elohim. E eles caíram em êxtase desse grande milagre que tu fizera para que a lâmpada não se apagasse. E assim, tu tens feito para com cada um de nós que tememos a ti, Senhor. Que tu tens nos preparado dia após dia para sermos filhos obedientes, filhos valorosos, filhos guerreiros, filhos com emuná. Todaravá por esse preparo diário. E assim a chama, as luzes da lamparina, ou do candelabro, ou da menorá, que seja, não tem se apagado. Todaravá. Que não se apague a menorá das nossas vidas. Que continue, Senhor, a realizar este milagre, enquanto a cada dia nos preparamos para sermos bons servos teus, filhos obedientes, filhos conscienciosos, filhos que querem agradar ao seu Pai. Ajuda cada um de nós, Senhor. Continua conosco durante todo este dia de Shabbat. Cai nos nossos corações.
oração veio de Deus falando, os presentes e os ausentes, que não puderam estar conosco aqui. Abençoe aqueles que nos assistem, que eles recebam também a tua branca sobre as suas vidas, e que cresçam eles também, como nós, nos elevando espiritualmente no conhecimento e na obediência, que não é só ter conhecimento, mas é obedecer a tua palavra, a praticando dia após dia. Continua conosco, tiramos, Senhor, também pelos dízimos e ofertas, tiramos pelo dedicar, pelo dizimar das nossas próprias vidas, diante do teu altar. Em nome do Mashiach Yeshua, nós choramos gratos. Amém. Recebamos o Birkat Kohanim, bênção sacerdotal. Yivarech Adonai Yisbereva Yavi Adonai Palavecha Yivoleka Isa Adonai Palavecha Viyaselecha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yagá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom e o adiantado Shabbat. Uma boa semana abençoada. Leia.